Carol, pois é, um tweet publicado, uma publicação feita por Gustavo Petro com um tom bastante forte, dizendo que no caso de ser capturado, a população colombiana deve tomar o poder de todos os municípios do país e disse que os militares aqui da Colômbia têm ordens para disparar contra o invasor e não contra a população colombiana. Petro, que já há muito tempo vem trocando farpas com Donald Trump ameaçando então Gustavo Petro, falou que ele tinha que ficar esperto, falou que a Colômbia é um lugar de produção e passagem de drogas para os Estados Unidos e disse que quando foi perguntado por jornalistas sobre uma operação aqui na Colômbia e perguntado depois que houve a operação na Venezuela com ataques e a captura de Nicolás Maduro, Donald Trump disse que não era uma má ideia. Ontem, Carol, eu conversei com alguns militares posicionados na fronteira com a Venezuela e um deles me disse que existe apreensão devido a essas declarações de Donald Trump. Né, naquele momento, Donald Trump ainda não tinha falado que não era uma má ideia uma operação na Colômbia, mas tinha falado que Gustavo Petro deveria ficar esperto. Oficialmente, claro, e conversando com militares aqui hoje, me dizem que não podem falar sobre isso, não podem opinar sobre isso. Mas o que a gente vê aqui na fronteira, e hoje a gente está numa fronteira, numa passagem fronteiriça diferente da que estávamos hoje. Hoje a gente está na ponte internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a cidade de Cúcuta, na Colômbia, com a cidade de Ureña, na Venezuela. A gente vê aqui militares também novamente posicionados na fronteira com a Colômbia, com a Venezuela, perdão, aqui no começo da ponte. O que me dizem aqui é que há um reforço preventivo, que os militares não costumam ficar posicionados aqui de forma permanente. Eles fazem patrulhas, há controles em zonas urbanas, há controles nas fronteiras, mas não ficam posicionados aqui no começo da ponte de forma permanente, como a gente está vendo. E ontem mostramos também com carros blindados diante de outra ponte internacional, da ponte internacional Simão Bolívar, que conecta Cúcuta com a cidade venezuelana de San Antônio de Tátira. E eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Djalma Sena mostrar quão perto estamos da Venezuela aqui e o fluxo de veículos, principalmente de venezuelanos vindo para a Colômbia. A gente está num local onde há essa dinâmica fronteiriça entre as cidades, que algumas pessoas vão trabalhar no país vizinho, também muitos venezuelanos ontem saindo para fazer compras na Colômbia, mesma dinâmica que o Pedro Teixeira descreveu aqui, menos relatos de escassez. O que eles descrevem mais é que há uma grande diferença de preços entre o que é vendido na Venezuela aqui na Colômbia é mais barato, e também falam sim de falta de medicamentos. Então algumas pessoas que vieram até aqui para comprar medicamentos que não conseguem na Venezuela. E lá no fundo vocês conseguem ver a entrada da cidade de Ureña, na Venezuela, no fim dessa ponte internacional que conecta os países. O fluxo aqui ainda está muito tranquilo, mas existe essa situação de apreensão com preparação, tanto para uma reação humanitária, sanitária, e a gente vê também de segurança para o caso de que haja algum tipo de colapso na Venezuela no meio dessa situação de tanta incerteza, Carol. E aqui 2 pontos, Luciana. A fronteira que não chegou a ser fechada desde que houve a ação dos Estados Unidos na Venezuela. E um outro ponto, quando a gente fala da reunião da CELAC, temos Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, nesse momento ocupando a presidência do grupo. O que a gente tem também de movimentações nesse campo político-diplomático? Pois é, Gustavo Petro convocando, né, essas reações regionais justamente para ver se conseguem deter esse avanço dos Estados Unidos, porque é importante lembrar, né, que esse ataque à América do Sul, esse é o primeiro ataque, esse que aconteceu na Venezuela, primeiro ataque à América do Sul sem precedentes. Isso, claro, né, Carol, tem assustado os presidentes da região, inclusive Gabriel Boric do Chile, que questiona o que definia como ditadura de Nicolás Maduro,
mais questionou esse tipo de ataques. Então, sim, há uma tentativa por parte de Gustavo Petro de criar essa coesão, mas é importante lembrar que a CELAC é conformada por países que são governados por presidentes de diferentes ideologias. A gente tem a Argentina, a gente tem o Paraguai, diversos países latino-americanos e caribenhos. Então, é muito difícil que esse bloco chegue a um tipo de consenso com governos. Alguns dos governos estão aliados ao governo de Donald Trump, Carol.